A primeira vez que eu tive contato com o Bitcoin foi em 2015, 2016, mas algo que eu só via pela mídia, coisas como se fosse um hobby de pessoas que trabalham na parte de tecnologia. E eu nunca dei muita bola para isso, apesar de eu sempre gostar de tecnologia, eu nunca imaginei que pudesse ser uma solução de um problema que eu não sabia que existia. E aí o tempo foi passando, fui aprendendo cada vez mais pelo empreendedorismo, como é que funciona a parte financeira, a dependência dos bancos e várias outras coisas, e buscava novas formas de ganhar dinheiro. E foi aí que, em 2017, eu realmente vi o Bitcoin como uma forma de poder ganhar dinheiro, né? E acho que todo mundo se identifica com isso, porque é o que 99% das pessoas que começam ou têm um primeiro contato com Bitcoin buscam, certo? O Bitcoin é algo que está subindo de valor ao longo do tempo, está subindo muito de valor e eu posso ficar rico da noite para o dia. Só que eu quero te passar uma visão diferente, porque esse é o plano da grande maioria das pessoas na hora de usar o Bitcoin. Ela vê como uma coisa puramente especulativa, como se fosse uma ação que vai subir, então eu tenho um preço de entrada, eu entrei barato, entrei quando o Bitcoin estava a tanto e vou vender a tanto. E cada um vai ter o seu nível, digamos assim. O que você mais vê hoje são pessoas arrependidas no passado, mas eu faço a mesma pergunta para as pessoas que dizem assim, não, se eu pudesse pegar o bonde do Bitcoin no início, hoje eu estaria milionário. Será mesmo? Não sei. Vamos discutir cada vez mais sobre esse assunto. Mas o que eu quero trazer para você é uma visão do Bitcoin que geralmente as pessoas não falam. E foi isso que realmente me apaixonou nesse tipo de ativo como algo inédito. Então ele surgiu em 2009, para quem não sabe, e era simplesmente, de fato, um hobby de alguns CryptoPunks, digamos assim, fóruns de tecnologia, surgindo aí pelo Satoshi Nakamoto, que hoje é uma pessoa, não se sabe se é uma pessoa, se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo, se é realmente um japonês, e hoje ele desapareceu já faz aí muito tempo, só que ele deixou esse legado para a humanidade, e agora eu quero dizer um pouquinho por que que isso que antes era ignorado, hoje não pode mais ser ignorado, porque ele passou por um certo limite, principalmente que foi acentuado no ano passado, em 2020, pela pandemia, e que hoje tornou isso uma rede gigantesca. E eu quero te falar por que que hoje eu vejo cada vez mais como o melhor hoje criptoativo troféu, digamos assim, o melhor ativo troféu que você pode ter, não como algo especulativo, não como algo para você ganhar dinheiro da noite para o dia, nada disso, esquece tudo isso que eu quero entrar exatamente nessa parte das camadas que estão por trás do Bitcoin. E ela é extremamente complexa, ela é mais complexa do que você imagina, e eu mesmo aprendo cada dia que passa uma coisa nova que eu não sabia sobre isso. Então a primeira coisa que eu já quero falar, que é o que ele de fato revolucionou, é que quando você percebe que nós temos um mundo dominado pelos bancos centrais, você também vê que alguns países são mais privilegiados que outros. Nos Estados Unidos ele demorou mais para ter uma adoção, porque as pessoas simplesmente não viam aquilo como algo que eu precise. Afinal, eu não tenho problema de inflação relativamente baixa, todo mundo tem um sistema bancário sólido, acesso a um sistema bancário sólido, a grande maioria das pessoas tem acesso a contas bancárias. E isso é uma coisa que acaba, não sei, quer competir com o dólar, então muitas pessoas discutem isso, veem como criptomoedas. E não sei se você percebeu, mas eu evito falar com o termo criptomoedas, eu prefiro falar criptoativo. E agora você vai entender por quê. Pensa agora em países que são extremamente pobres ou que têm sérios problemas bancários, políticos, de instabilidade da moeda. Então vamos para hoje o que há de pior na economia no mundo. Países como a Somália, como o Zimbábue, países como Cuba, países como a Venezuela, certo? Que sofrem aí grandes problemas, não somente políticos, obviamente que a política influencia a economia 100%, ela é dependente da economia, e a grande maioria das pessoas nesses países não tem nem acesso a uma conta bancária. Já começa daí. Então você não tem hoje nem
uma possibilidade de fazer parte do jogo. E o Bitcoin é o primeiro criptoativo que permite você ter esse acesso. Permite qualquer pessoa entrar na economia, bastando ter um celular, um Android de $50 e um software gratuito que você baixa na internet. E, obviamente, acesso a algum tipo de internet que está cada vez mais acessível para a população. Mesmo que metade do mundo ainda não tenha internet, a primeira metade já tem. Então, você já começa a ver ali o potencial de adoção. Mas o principal é que não somente é barato você entrar nessa economia para aqueles que nunca tiveram acesso a contas bancárias, como você faz isso sem permissão. Então, isso é uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Existem hoje pessoas que tentam abrir uma conta bancária, mas não conseguem, porque o seu nome está sujo, porque você tem algum tipo de restrição financeira, ou porque você não tem a documentação em dia, e você depende da autorização de terceiros para poder transacionar na economia. Isso não existe no Bitcoin. O Bitcoin é acessível a qualquer pessoa que queira entrar na economia de qualquer forma. E muitas pessoas podem, por conta da própria situação financeira do seu país, não ter acesso à compra de Bitcoin, mas isso não impede delas participarem da economia trocando seus produtos e serviços diretamente em Bitcoin em uma economia 100% descentralizada. E esse é o meu segundo ponto. Ela é descentralizada. Isso é muito importante, principalmente porque o próprio nome Banco Central já tem esse conceito dentro dele mesmo. Ele é central, ou seja, você tem pessoas que são donas que vão planejar isso por você, que a decisão dela vai influenciar na sua vida. Existe um dono, existe um emissor, existe aquela pessoa que você precisa ter uma confiança em terceiros para garantir que aquilo que você tem algum valor. Isso que acontece com as fiat currencies, que são o papel moeda. Ele é emitido pelo governo e ele tem ali a fé fiduciária daquele governo. O Bitcoin não é absolutamente nada disso. Você não sabe quem é o dono, não existe nenhum tipo de escritório central, não existe um CEO e não existe a quem recorrer. Ele é literalmente descentralizado em qualquer país do mundo, em qualquer proporção. Quem que garante a integridade do sistema? É um sistema descentralizado de mineradores, que a gente chama. Então, o sistema, ele é baseado num lastro, que muitas pessoas falam que o Bitcoin não tem lastro, e na verdade eu quero te mostrar aqui uma outra forma para você entender o lastro. Ele tem um lastro no trabalho, ele tem um lastro em um gasto energético para você resolver uma equação complexa matemática que vai fazer a mineração. Então, a partir do momento em que esses computadores descentralizados, qualquer pessoa pode fazer isso. Inicialmente você precisava somente de um celular, hoje os computadores têm que ser cada vez mais rápidos e mais fortes, e eu vou te mostrar por que isso é uma coisa boa e não uma coisa ruim, como a mídia tenta te falar. Você tem aí algo que permite você ter a integridade do sistema, onde todas as pessoas sabem do extrato comum de todas as pessoas, de todas as transações que já foram feitas desde o início do Bitcoin, transformando isso em um extrato transparente a todos os participantes e criando um consenso do que foi para cada lado. E essa é a parte mais importante de todas para você garantir essa segurança, que é o que acontece no blockchain. Eu vou explicar cada vez mais sobre isso. Mas o fato de você ter uma rede descentralizada que faz a validação de todas as transações e ao mesmo tempo é o próprio sistema de pagamentos, para mim faz com que você tenha um ativo completamente inédito. Isso nunca existiu na história, e é por isso que em 2017 eu não conseguia entender bem como isso funcionava, porque absolutamente ninguém conseguia entender como isso funcionava. Você não consegue nem regulamentar uma coisa que você mesmo não entende. Então, essas duas coisas, a facilidade de entrada e a descentralização, criaram uma categoria onde eu tenho uma forma
infinitamente divisível de transmitir valores de um lado para o outro. E isso me chamou muita atenção em relação ao ouro, porque até então eu falei, cara, não existe nada melhor do que ouro, porque o ouro ninguém vai poder desvalorizá-lo, digamos assim. Eu vou ter ali a garantia de que aquele ouro vai estar ali no futuro, que ele vai garantir o seu processo, o seu poder de compra ao longo do tempo. Só que quanto mais eu fui estudando, mais eu entendi o que o Bitcoin veio de fato fazer, independente do Satoshi Nakamoto ter pensado nisso ou não, para a economia. Então, cada vez mais você vai entender que existem camadas que estão dentro do Bitcoin, dentro da sua programação, que permitem a sua segurança, a execução com transparência das transações ao redor do mundo e, ao mesmo tempo, você poder transformar isso num ativo que seja fácil de você entrar. Uma coisa é eu tentar comprar um imóvel de 300 mil, a outra coisa é eu poder comprar uma microfração de um imóvel por 50 reais, por 10 reais, 15 reais, né, que seria aí $1, que sequer eu consigo participar dessa economia. E isso é o que, na minha opinião, vai criar, já vem criando uma adoção nunca antes vista. São mais de 31 milhões de participantes que estão nessa economia hoje. Mas só para poder fechar um pouco da ideia geral, e eu vou entrar cada vez mais em detalhes sobre isso, você, pela primeira vez na história, você tem um sistema, um software, uma informação criptografada que apresenta uma segurança descentralizada maior do que qualquer outro servidor no mundo. Hoje, o Bitcoin é praticamente inhackeável. Eu posso falar isso com propriedade, depois do que aconteceu nos últimos anos. No início, ele tinha uma certa fragilidade. Hoje, ele tem um sistema que é praticamente impossível você hackear, e mesmo que consiga, não vai durar muito tempo, não dura praticamente muito tempo. O sistema, ele é orgânico, o sistema, ele rejeita automaticamente transações inválidas, e é de uma inteligência que me surpreende a cada dia quando você estuda, mas principalmente o fato de você ter pela primeira vez a junção de um ativo com um sistema de pagamentos, com uma moeda, com digamos assim, eu não consigo nem explicar direito, com um sistema de contabilidade, tudo ao mesmo tempo, sendo ele nele mesmo. É como se você tivesse o sistema circulatório e o sangue já é o sistema de pagamentos. Você já é ao mesmo tempo o banco, você já é Visa, Mastercard, você é as formas de pagamento, você é um ativo, você é uma ação e você é tudo isso ao mesmo tempo. Chega até a ser difícil de explicar porque ele quebra uma série de paradigmas, mas eu quero entrar cada vez mais em profundidade sobre isso e atrelando isso na macroeconomia e por que isso é tão importante, e ele vai fazer parte da sua vida, querendo você ou não. Então eu preferi estar aberto a entender, e depois que eu gastei ali as minhas 100 horas estudando, eu hoje consigo, com muito mais propriedade, tomar decisão para poder melhorar a minha qualidade de vida. E eu espero que o que eu vou te passando também melhore a sua. Forte abraço.